Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Pessoal, seguindo o raciocínio do nosso canal, né, Orquidicas, vamos lá com mais dicas. Eu recebi essa semana essa sugestão da amiga Andréia e por isso que eu falo para vocês, gente, quando vocês estiverem com qualquer dificuldade ou com alguma dúvida, manda a dica dos assuntos para que a gente possa fazer a abordagem dos problemas ou das soluções no momento que elas estão acontecendo. É muito mais fácil a gente aprender alguma coisa no momento que ela está acontecendo do que ouvir uma história hoje para esperar o dia D, certo? E a Andréia me deu a dica da gente falar sobre o cultivo das orquídeas no inverno e eu achei bem legal. A gente está no inverno agora, né? Já começou. Estou aqui na minha bagunça, aproveitando esse dia de folga para cuidar das minhas plantas, fazer uma coisa ou outra e resolvi começar com esse assunto com vocês. Acho que vai dar algo de 2 a 3 vídeos, não sei, vamos ver. Eu até fiz um roteirinho, né, porque eu costumo de Gênesis a Apocalipse em 20 minutos, falar muita coisa, e eu quero ser bem detalhista nesse assunto porque são informações que fazem a diferença. Então vamos falar do inverno. O que acontece? Quando chega a transição do outono para o inverno, o que acontece no nosso planeta, tá? Os dias ficam mais curtos, ok? Quando a gente está no verão, não amanhece bem cedinho, às vezes é 6h30 da tarde, 7 horas da noite ainda não tem sol. Então o que acontece? A amplitude de luz solar, a quantidade de luz solar que nós temos em 24 horas é muito maior do que a que nós temos no inverno. Aqui para mim está amanhecendo agora, depois das 6 e pouquinho, que começa a clarear, tá? Em compensação, 5h30 já está escuro. Então a gente tem aí uma diferença de 3 a 4 horas no mínimo de luz entre o verão, primavera e outono e inverno. Essa é a diferença básica, certo? E o que acontece? O inverno, além de ter dias mais curtos, as noites são mais frias, ok? Então isso é uma grande diferença, principalmente quando a gente for falar de regas e tudo mais. Então, o que a gente costuma fazer? Tem gente que tem um espaço bem legal, que tem até orquidários em espaços abertos. O ideal é que você saiba observar o sol que você tem em cada estação. Porque o que acontece? Quando a gente está no verão, na primavera, é como se o sol passasse grosseiramente, tá, gente? Não é exatamente assim. Mas é como se o sol nascesse e passasse reto em cima da nossa cabeça. Como se ele fizesse um arquinho aqui assim, tá? Então aí a gente tem uma condição tanto de quantidade de luz, tá? Quanto direção de luz. Quando chega o inverno, é como se o sol deitasse. Então, quer dizer, no verão ele estava passando assim e no inverno ele vai passar assim. Vocês conseguem entender essa diferença? Então, o seu orquidário, o seu quintal, a sua casa, a minha casa, a gente tem diferenças de sol durante o ano. Então, às vezes a gente tem lugares que pegam sol no verão e outros lugares que pegam sol no inverno. E a gente tem que saber isso e se adaptar a essas condições, tá? Como as noites são frias, é muito perigoso a gente fazer rega, adubação à noite. Por quê? Isso, claro, vai depender de alguma região. Essa semana, enquanto nós tivemos noites aqui de 1 grau e máxima de 16 durante o dia, o pessoal do norte e do nordeste do nosso país teve máxima de 32, certo? E mínima de 20. Quer dizer, são situações totalmente diferentes. Então, a gente realmente tem que fazer essa análise. Então, para quem realmente tem a condição de inverno mais intenso, mais cuidado ainda. Agora, se o seu inverno não é tão intenso quanto o meu, quanto o pessoal do sul, independente disso, apesar de ser uma época seca, a evaporação da água ocorre de uma maneira diferente. Então, sendo inverno, ainda assim, independente da região, a gente tem que observar muito bem a condição de evaporação da água. Pronto. Entendeu? Ai, quando é que eu vou regar a minha planta no inverno? Uma vez por semana? Você vai regar a tua planta no inverno quando ela estiver seca. Ai, quando é que eu vou regar minha planta no verão? Quando ela estiver seca. Então no verão você vai regar provavelmente todos os dias, porque é um calor danado. E no inverno você vai regar uma vez por semana até a 15 dias.
Eu aqui já estou chegando na fase de regar há 15 dias. Eu reguei minhas plantas na segunda-feira, hoje é terça e assim, tá molhada. Tá molhada ainda, não vai rolar rega ainda hoje, talvez quinta-feira eu faça uma rega aqui, vai depender muito das condições e de outros detalhes que eu vou entrar com vocês no decorrer desses vídeos, tá? Outra coisa que acontece é quando chega o inverno, a gente não fica com mais fome. E aí a gente está com frio, então a gente tem mais fome, porque a gente gasta muito mais energia para passar os dias. No caso das orquídeas, o metabolismo delas, ele reduz, ele fica mais fraquinho ainda, trabalhando mais lentamente. Por quê? Ela não come como nós, 3 refeições ao dia, 4, 5, um monte de coisa, é bem diferente. O sistema radicular das orquídeas absorve os nutrientes, como eu já expliquei para vocês, de uma forma totalmente diferente da nossa. Então o que ela faz? Ela desacelera o metabolismo. Desacelerando o metabolismo, a gente tem que prestar atenção em rega, prestar atenção em adubação, e fazer todas essas observações para que elas passem por esse período, igual quando eu falei do ursinho, né, que inverna, que entra na caverna e fica o inverno lá dormindo, para que elas passem a esse período, elas sobrevivam a esse período e não tenham maiores problemas até que volte a esquentar. Tá? Então, como eu falei na série dos catacétons, vamos parar de falar em meses, mês tal eu paro de regar, mês tal eu paro de fazer, e vamos falar em clima. Se o frio chegou primeiro na sua região, você toma as atitudes primeiro. Se ele chegou depois, você espera a hora que ele chega para você tomar as atitudes, tá? Então, por exemplo, uma das coisas que eu acho muito importante quando a gente fala de inverno é a gente falar sobre os métodos de plantio, tá? Que é isso que eu queria mostrar para vocês. Tô aqui trabalhando, tô aqui na minha bagunça e vou mostrar o que está acontecendo, tá? Então eu trouxe alguns exemplos aqui e agora eu vou virar aqui para vocês poderem enxergar, tá? Aqui na minha mesa. O que que nós temos aqui? Vários métodos, certo? Vários insumos que a gente pode usar para plantar, ok? Então a gente tem plantas que a gente coloca nas moringas, tá? Tem placas de madeira. Essa daqui, gente, é a placa do Deus Vando, tá? Muito boa essa placa aqui, ó, madeira de lei, boa. Eu trouxe também como exemplo aquelas jangadinhas de pau de café que eu comprei com o pessoal do Mundo NPK, que eu vou utilizar aqui para plantio. É uma madeira que ela acaba mais rápido do que uma madeira boa. Em comparação com a placa do Deus Vando, não tem nem comparação a duração. Mas as plantas menores, mais novas, se enraizam muito fácil no pau de café. E elas gostam disso. É um bom método para acelerar o crescimento da planta, para ajudar no crescimento, tá? Toquinho normal de Sansão do Campo. Cachepô de madeira. Casca de peroba e o vasinho cerâmico de barro, tá? O que que acontece? Quando eu falo para vocês que a gente tem que definir um método de plantio, definir o que vai fazer, é por isso. Imagina que você tem planta no esfagno, planta no vaso de plástico, planta no cachepô, planta no vaso cerâmico, planta no toquinho, tudo no mesmo ambiente. Como é que você define como é que vai ser essa rega? É complicado, por isso que a gente tem que ter um ciclo, uma regra de como a gente planta, do que a gente costuma colocar, tá? Então aqui em casa, eu vou até dar uma mostradinha para vocês. Ó, aqui ainda tá pegando um solzinho da manhã, mas olha como ele é fraco. Em geral, na maioria dos casos, vocês sabem disso, eu uso muito vaso cerâmico, muito cachepô e muito toquinho, tá? Por quê? Quando chega agora, que eu demoro cerca de 15 dias para que uma planta, uma catleia, porque catleia não gosta de ficar molhada de jeito nenhum. Você vê, ó, eu molhei essa planta aqui na segunda-feira, ela tá molhada ainda. Dá para perceber pelo cachepô, vocês estão sentindo a umidade aqui, ó? Não tem irrigação ligada. Já tem 8 dias que eu molhei essa planta e ela está molhada ainda. Então o que acontece?
Quando você tem uma série de plantas de espécies diferentes, você tem que prestar muita atenção no que você faz por conta disso. Então, o que eu acho que é a regra básica? É você realmente saber qual material você deve comprar, o que você deve utilizar. Tem gente que fala assim pra mim, eu não gasto dinheiro com vaso cerâmico, porque isso é coisa de quem quer deixar bonitinho, tudo padronizadinho. Eu gosto de padronizar sim o meu plantio, tá? Até para que eu possa organizar melhor as coisas aqui em casa. Mas não é esse não é o único motivo, ele não é estético, tá? Porque o que acontece? O vaso cerâmico, ele tem uma vantagem. Ele suga a umidade do substrato que estiver dentro dele. Automaticamente, ele faz com que, mesmo uma rega que tenha acontecido fora de hora, ela vai embora mais rápido. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Se você tivesse feito uma rega exagerada num vaso plástico, ela não vai secar rápido. Isso não significa que você pode tuchar a água à torta direita se você está usando um vaso cerâmico. Mas é diferente o sistema dele e o que ele faz quando você tem uma planta no vaso cerâmico, ok? Você além de padronizar, de ter um negócio legal para sua orquídea, a orquídea gosta, gruda a raiz nele, fica bonito, né? Você quer levar para uma exposição, fica a coisa mais linda, uma orquídea enraizada num vaso cerâmico, mas ele tem essa função de absorver a umidade, ok? E de melhorar a questão do seu plantio, para que você não tenha tanta umidade dentro de um vaso. A mesma coisa quando o pessoal fala, cachepô. Cachepô é caro, por isso que a gente tem que comprar nos lugares que tem a maior oferta, que vendam num preço melhor pra gente. Mas imagina que o cachepô é como se fosse uma árvore quadrada, ok? É a mesma função. A diferença é que a gente tem como colocar numa bancada e como pendurar. Então, pra mim, uma planta estar num cachepô é a mesma coisa que ela está num toquinho, é a mesma coisa que ela está numa árvore. Eu estou proporcionando para ela o substrato, quer dizer, o local onde ela vai se enraizar, e também estou prevenindo qualquer problema com um encharque, porque não falta drenagem aqui. Não falta drenagem no cachepô de madeira, tá? E os toquinhos, então, a gente não tem nem o que dizer. Então, para esse primeiro vídeo, eu queria deixar essa dica, que a gente tem que prestar muita atenção com o método de plantio e com o que a gente vai fazer, como nós vamos fazer com as nossas plantas, tá? Porque isso vai fazer a diferença de você ter um bom cultivo ou não quando chegar o inverno. Para terminar essa parte aqui do início, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Eu acho que esse exemplo, vamos ver se eu consigo mostrar bem legal, vai deixar bem claro quando eu falo da diferença do método de plantio e o que acontece quando você usa um tipo diferente de substrato, tá? E aí a gente vai cair no assunto do esfag, nos cuidados que a gente tem que ter com ele. Então aqui, ó, tô aqui na minha bancada, na minha bagunça, a gente tá olhando aqui o cachepô com casca de pinos. Se eu tivesse uma planta aqui agora e eu pegasse essa água, olha só. Vocês conseguem enxergar que a água está indo toda embora, ok? Se isso aqui tivesse com uma planta, esse teria sido o resultado dessa rega, inclusive em abundância, ok? Ó, agora é só uma questão de terminar de escorrer essa água, a planta absorveu a umidade que ela precisa, beleza? Acabou a conversa. Agora eu vou fazer um outro teste aqui com vocês. Vamos lá pegar a água agora, de novo, a mesma quantidade. E aí eu vou pegar um outro cachepô, ainda assim, por isso que eu falo que a gente tem que saber onde plantar e qual substrato utilizar, tá? Então imagina que tinha uma catleia ali naquele primeiro cachepô, e agora eu tenho o mesmo cachepô até vazado, tá vendo? Mas com esfagno, ó. Deixa eu ver se eu mostro bem legal para vocês, tá vendo? Um esfagno que já tá úmido, certo? Quando você tem uma planta que tá no esfagno, o esfagno demora muito, muito mais para secar e já tá úmido. E aí eu peguei a mesma quantidade de água que eu utilizei naquele primeiro cachepô e fiz isso aqui, ó. A mesma quantidade. Olha a situação disso, gente.
Se eu pegar isso aqui, imagina que eu tivesse deixado isso aqui na bancada. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Se você tem suas plantas, metade num tipo de substrato e a outra, por exemplo, com esfagno, como é que você quer que a sua planta sobreviva ao inverno se ela ficar do jeito que estava isso aqui? Deu para vocês entenderem? Quando a gente fala que tem que prestar atenção no método de plantio e no substrato que você vai usar? É isso que eu queria mostrar para vocês. Então, o que acontece? Se eu tivesse muitas plantas com esfagno, não que o esfagno seja o vilão da história, não é isso? Nós somos os vilões porque a gente não entende direito o que tem que fazer. Mas se eu tivesse muita planta, se eu tivesse metade do orquidário com esfagno, metade do orquidário com substrato, provavelmente a metade que tivesse com esfagno agora ia morrer. Ou então eu ia ter que escolher deixar morrer todas que estão no substrato, porque iam morrer de sede, entendeu? Então, isso é mais uma dica que eu estou dando a respeito de o quanto é importante a gente definir um padrão de cultivo, um padrão de substrato. Tu quer usar só esfagno? Pode, mas provavelmente agora você vai acabar regando suas plantas uma vez por mês. Entendem a diferença? Então, isso que eu queria mostrar nesse primeiro vídeo. Agora a gente vai ter mais informações, vamos ter outros vídeos, que eu fico nessa conversa de não ter vídeo longo, certo? E aí vai que vai vídeo longo para vocês. Então, vou encerrar por aqui. Esse é o primeiro vídeo da série de cultivo de orquídeas no inverno. E fica aí a imagem das minhas plantas para vocês nessa manhã gostosa, fria, mas gostosa aqui de São Roque, ok? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchauzinho.